Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda terça-feira. De uma forma profética, nós temos separado essas terças de março para falar sobre uma jornada para o lugar certo. Um lugar que ultrapassa a geografia, ultrapassa um departamento, ultrapassa uma função, mas fala sobre uma posição, fala sobre um lugar centrado em Deus, onde tudo flui, onde tudo acontece, onde Ele se revela, onde nós obedecemos. E na primeira terça-feira, semana passada, falamos muito sobre uma atitude que esse lugar certo gera dentro de nós. E que também, no lugar certo, precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia. A tribo de Dan, Josué 19, nós lemos a partir do 40, falamos que a tribo de Dan, por encontrar dificuldades no território que recebeu como herança, escolheu lutar e invadir uma outra terra. E nós sabemos que a tribo de Dan, então, perseguiu assim em toda a sua trajetória, mas isso apontou para algumas dificuldades que a tribo de Dan acabou vivendo. Porque no lugar certo, ainda que hajam dificuldades, é o lugar que Deus escolheu para você fluir, não para simplesmente funcionar. Nós falamos, recapitulando para você que chega hoje pela primeira vez, nós falamos sobre o lugar chamado Babilônia. Um lugar do exílio do povo de Israel, um lugar extremamente dificultoso, desafiador, mas foi exatamente nesse lugar que o profeta Ezequiel viveu toda a jornada do seu ministério, do seu chamado, e foi nesse lugar que ele fluiu. Então, eu quero te levar a entender nesse nosso segundo encontro. Segue conosco, acompanha, se inscreva lá no canal, faça com que essa palavra possa chegar a mais pessoas que assim também precisam conhecer, trilhar esse caminho, essa jornada para um lugar certo em Deus, aonde muito mais do que a facilidade, nós estamos falando de uma coisa chamada viver a plenitude em Deus. Então eu quero falar com você hoje sobre alguns pontos, porque Deus ele não escolhe as pessoas certas nesses lugares certos. Ele escolhe pessoas como eu e você nos lugares mais improváveis. Eu não sei de onde você saiu, mas eu saí de alguns lugares terríveis. Isso por causa do amor, da graça do Senhor, que sempre nos resgata e nos coloca nesses trilhos, aonde a nossa decisão, eu costumo falar que no lugar certo vão haver pessoas que tomaram decisões assertivas, tomaram a decisão de obedecer integralmente, de colocar e reposicionar sua fé da melhor forma a cumprir e a servir ao propósito do Senhor, mas também no lugar onde você vai estar submisso ao querer dele. No lugar certo, isso não é uma dificuldade, porque a própria ação do Senhor vai ajudando, vai fluindo, como fez com Ezequiel, fez com que ele fluísse em plena Babilônia, fluindo no seu chamado. Nós lembramos de Ezequiel falando das suas visões, a visão do vale de ossos secos, a visão das águas subindo. Nós falamos de Daniel, exatamente num lugar também desafiador, vivendo ali algo maravilhoso que era a sabedoria do Senhor. Então, no lugar certo, nós vamos saber que, como Davi, ele também estando ali, levando o lanche para os seus irmãos, foi então revestido de uma autoridade para enfrentar e eliminar aquele gigante. Então, no lugar certo, você precisa ter uma consciência. Não é sobre facilidade, é sobre autoridade. No lugar certo, você vai estar cheio da autoridade para romper os maiores desafios da sua vida e fluir a partir daquilo que ele te deu. Eu quero trazer um texto hoje onde eu falo sobre algo importante. No livro de Atos, esse texto me chama muita atenção, Atos 20, versículo 22, diz assim: "E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão. Salvo que o Espírito Santo já me testifica que em todas as cidades, dizendo então que ali pode me ocorrer prisões e aflições." Então veja que Paulo sabia que no lugar certo poderiam acontecer algumas coisas, mas o mais poderoso é saber que Deus estará
com você. Isso pode trazer algumas perseguições, algumas aflições, prisões. No entanto, nenhuma dessas coisas me comove mais. O que me importa agora é concluir com alegria a minha carreira, é completar o meu ministério, é testemunhar daquilo que é a graça e o amor do Senhor, do Evangelho, desse Jesus poderoso, aonde quer que Ele me envie. Então, veja que também em Paulo está muito claro que esse lugar certo também pode estar cheio de dificuldades, mas é muito mais do que a dificuldade que você deva pensar, deva se preocupar. No lugar onde você estiver em obediência, sendo esse o lugar certo em Deus, o lugar que Ele te direcionou, você vai ter e vai poder contar, primeiramente, com o poder do Espírito Santo, com a autoridade que Ele vai te dar sobre esse lugar, sobre essa geografia, sobre esse ministério, sobre aquilo que você estiver desempenhando, sobre a carreira, o ministério que Ele te determinou. Mas Deus tem uma especialidade em trazer pessoas de lugares normais para lugares certos. E aí eu preciso te lembrar de um cara chamado Eliseu. Ele estava num lugar extremamente normal do seu trabalho, lavrando a terra. Estava lá no meio do pasto, no meio de um território aonde você pode imaginar que seja improvável Deus erguer alguém, Deus enviar de alguma forma um chamado para capturar, e assim você sabe que ele foi exatamente capturado. Eu diria que não tem uma outra palavra mais específica para ilustrar o chamado de Eliseu. Eliseu foi capturado, literalmente, quando Elias chega e lança sobre ele a capa e manda que ele largasse, manda ele largar tudo. Então eu quero só te mostrar que quando você está num lugar certo, ou seja, ainda que seja no lugar normal do seu dia a dia, mas você está na posição, você está na obediência, é engraçado que eu já falei isso numa ocasião, ministrando essa palavra, porque muito me chamou a atenção. Porque Eliseu estava no lugar totalmente não muito adequado, mas ele estava, antes de tudo, na boca de Deus. Porque quando Deus aparece para Elias e manda ele ir pelo caminho, encontrar alguém para ungir rei, deu o nome, ele manda voltar para aquele caminho e ungir exatamente Eliseu. A pronúncia foi dada, o nome de Eliseu foi dado. Eliseu é o nome daquele que você vai ungir profeta no seu lugar. Então, você pode estar em lugares normais, lugares, sabe, dentro da sociedade, fazendo o seu trabalho, talvez na sua vocação, na sua profissão, mas entenda uma coisa, se você estiver na boca de Deus, você vai parar no lugar certo que Ele tem para você. Fique tranquilo quanto a isso. Uma outra pessoa que estava no lugar, talvez ali, da sua função, era Jeú, e de repente chega um jovem profeta, a palavra diz que o levou para uma sala, deitou o óleo sobre a cabeça dele e disse que a partir daquele momento Deus o chamava como rei. Então veja que Deus ele faz algumas coisas, exatamente essa migração, essa transição poderosa. Ele captura pessoas de ambientes normais, ambientes improváveis, para colocar essas pessoas, colocar você no lugar certo. Que no seu coração haja uma tranquilidade, que no seu coração haja essa disponibilidade para ser transportado dos lugares mais normais da sociedade. Mas desde que você esteja pronto, você será conduzido, reconduzido e colocado ou recolocado no lugar certo em Deus. No lugar certo, não podem ficar pessoas de forma inadequada ao propósito que ele tem. Pessoas indiferentes. E eu quero só te lembrar de um texto, lá no início de tudo, Gênesis. Deus criou Adão, criou Eva, colocou para governar aquele jardim. Podemos entender que ali era o lugar certo de Adão e Eva. Afinal de contas, o próprio Deus que o gerou, colocou ali naquele lugar. Então entendemos que o lugar que Deus nos coloca é o lugar certo. Mas veja que a postura de Adão, a postura de Eva, removeu, fez com que eles fossem removidos de um lugar certo, porque estavam desalinhados com aquilo que era os princípios, os valores, os pilares que Deus havia determinado para a permanência deles no lugar certo. Então, se atente a isso. Nesse nosso segundo encontro, nessa segunda terça-feira de março, eu quero falar sobre focar, frisar esse ponto. Se eu pudesse passar aqui aquela caneta marca-texto,
dizer assim, cuidado, porque uma vez dentro do lugar certo, você precisa fazer as coisas certas do coração de Deus. Não são as certas para você, não são as certas para alguém, são as certas daquele que te colocou nesse lugar. Estar no lugar certo não te dá propriedade sobre o lugar. Ainda que você esteja no lugar certo, você continuará eternamente sendo um servo do lugar certo. Porque o lugar certo ele foi gerado em Deus. Então nós precisamos adquirir e nos apropriar todos os dias dessa submissão, dessa obediência, dessa capacidade de servir ao Senhor que nos determinou algumas coisas. Porque é isso que vai firmar, que vai renovar, que vai manter a nossa aliança com aquilo que Deus tem no lugar que Ele determinou para que assim continue. Então Adão e Eva foram removidos do jardim do Éden, simplesmente o lugar certo, mas foram removidos porque estavam desalinhados com os valores daquele lugar. Então, se você está em alguns lugares, já entende ser os lugares certos em Deus, ouça que eu te falo nessa tarde, eu ministro no nome de Jesus. Foque nos princípios, nos valores, na cultura, naquilo que Deus quer de você nesse lugar, porque é isso que vai te manter cada vez mais aí cheio da autoridade para fluir nesse lugar. Eu quero caminhar para a gente fechar essa palavra, essa terça-feira, e na próxima terça estaremos nessa nossa jornada ao lugar certo, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, vai continuar ministrando, e ao longo dessa semana, que você possa estabelecer um tempo de oração, um tempo de busca, para que você possa entender, a partir do que Deus tem ministrado aqui, você possa de uma certa forma, identificar-se com essa palavra e encontrar a testificação do Espírito para continuar te impulsionando e desejando, fazendo com que você deseje esse lugar certo. Eu quero fechar trazendo apenas uma reflexão que eu anotei aqui para a gente poder não esquecer, né? Onde Deus sempre lá irá treinar muito forte você naquilo que será o seu propósito. O start não é quando você está no lugar certo, apenas, mas quando você está equipado com toda a cultura, com toda a mentalidade e com toda a espiritualidade do lugar certo que Deus tem para você. Então, pense nisso, mentalidade, espiritualidade e a cultura adequada a esse lugar certo também faz parte do treinamento, faz parte da capacitação que o Senhor certamente quer estabelecer. E para que você possa ter uma nova mentalidade, você precisa se permitir a renovação da vossa mente. Para você se lançar a uma nova espiritualidade, você precisa mergulhar na palavra, você precisa se liberar no espírito e viver novos padrões daquilo que é uma espiritualidade avivada, saudável, equilibrada, mas acima de tudo, poderosa. E o lugar certo também ele possui algumas culturas apropriadas. Não é sobre o que você vai levar para esse lugar certo, mas é sobre também o que você vai precisar entender desse lugar para que você possa ser uma resposta poderosa, ser uma resposta de amor, uma resposta de cuidado, uma resposta do céu nesse lugar. Cuidado para que você não torne esse lugar um reduto das suas manias, das suas vontades, sabe, dos seus prazeres, dos seus controles, das suas demandas interiores. O lugar certo não é um lugar para você se estabelecer com os seus padrões, mas é um lugar para você servir, é um lugar para você adorar, é um lugar para você se entregar. Porque, como eu disse, e eu fecho aqui dizendo assim, o lugar certo não é o lugar que você vai ter como sua propriedade, mas é o lugar que você terá a maior chance da sua vida de servir e adorar com integridade, com integralidade e com toda a sua verdade no nome de Jesus. Vamos juntos em direção a esse lugar, que essas jornadas que temos vivido, e em especial essas de terças-feiras de março, possamos assim encontrar esse lugar. E nesse lugar sermos impactados e também na graça e na misericórdia do Senhor, levarmos o impacto do céu para esses momentos, para esses lugares,
Eu creio assim e te convido a crer comigo e vamos juntos em nome